Olá, povo de Deus, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, Santo Estevão, protomártir, segundo dia da oitava de Natal. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 8 a 10, 7, de 54 a 59 e Mateus 10, de 17 a 22. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e até da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Nosso texto de hoje vem na sequência de um destemido discurso que Estevão fez frente às autoridades judaicas. É sempre bom lembrar que ele foi um dos escolhidos para exercer o ministério de diácono, para cuidar do serviço dos pobres, simbolizados nas viúvas da comunidade dos gregos em Jerusalém. Por isso é bom ter claro que Estevão não foi martirizado somente por causa do seu discurso, mas desde sempre quem opta pelos pobres é perseguido, porque incomoda o sistema, o status quo. E foi por identificar-se com os pequenos que ele expôs com profunda transparência toda a verdade a respeito de Jesus, inclusive que ele tinha sido crucificado pelas autoridades judaicas. Seu discurso revelava também uma sabedoria única, que a todos deixava uma admiração gigantesca. Ele apresenta uma catequese completa de estilo querigmático sobre a trajetória de Jesus. Seu discurso termina com a profissão de fé em Jesus. Seus inimigos acusam-no de blasfemar e pecar contra a lei e o templo, condenando-o à morte. Quando Lucas narra o apedrejamento de Estevão, Lucas segue o esquema da narrativa da morte de Jesus. Como seu mestre, Estevão morre confiando-se a Deus e perdoando aos seus algozes. Lucas mostra-nos assim que a vida de Cristo continua na vida da igreja, na disponibilidade ao Espírito, na pregação, na coerência evangélica e na própria morte. Jesus, com a sua morte e ressurreição e com o dom do Espírito, inaugurou um tempo novo. Ele é a plenitude da lei e não há perseguição capaz de o destruir. Mateus 10, 17 a 22. Disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós.
O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Segundo o esquema de Mateus, seu capítulo 10 é conhecido como o capítulo do discurso missionário de Jesus, onde ele instrui os seus discípulos enviados em missão. A catequese de Jesus apresenta alguns ensinamentos aos discípulos sobre as provações e sofrimentos que a igreja há de enfrentar ao longo dos tempos. Jesus não poupa detalhes e pormenores dessa missão, que fica claro para nós que se trata da realidade que as comunidades estavam vivendo depois dos anos 70, quando teve de enfrentar diversas provações internas e externas. As comunidades corriam o risco de desanimar e enfraquecer sua adesão a Jesus. Por isso, quando Lucas coloca na boca de Jesus tais medidas para a continuação da sua obra no tempo e no espaço, antecipando acontecimentos e sinais que a comunidade cristã teria de enfrentar, é exatamente um conselho direto às comunidades. A força das palavras de Jesus tinha como foco a antecipação do escândalo da cruz. Era bastante compreensível que os discípulos tivessem medo diante da situação tão hostil, com tantas perseguições e assassinatos. O martírio de Estevão, por exemplo, foi muito forte. Daí Lucas recordar a insistência de Jesus, dizendo-lhes: não vos preocupeis. O anúncio corajoso e alegre do Evangelho não pode ser feito por gente assustada e medrosa. Por isso, intervirá o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. Graças à coragem e o destemor dos primeiros, é que as comunidades puderam se espalhar de maneira tão forte dentro do Império Romano. É sempre bom voltarmos ao Evangelho e ao testemunho dos primeiros, pois o cristianismo se acomodou tanto ao longo desses 2000 anos, que na maioria das vezes mais se parece a um sistema devocional que acomoda as consciências, que aliena a população, do que uma novidade revolucionária trazida por Jesus. Na verdade, muitas vezes nos esquecemos de que somos seguidores de um palestino refugiado, torturado, assassinado numa cruz, acusado de subversivo, um fora da lei. Quem tem essa consciência, por exemplo, nunca usaria uma bandeira de Israel em eventos e cultos. Quando passo em frente a diversas igrejas evangélicas que ostentam a bandeira de Israel, chego a pensar na postura de Jesus e Estevão. Perdoai-lhes, ó Pai, não sabem o que estão fazendo. A força e a coragem de Jesus, passada aos primeiros cristãos, como Estevão, parece não nos tocar mais. Estamos na 8ª de Natal, tempo de refletirmos com sinceridade que Jesus seguimos. Que o romantismo do Natal não nos esconda a realidade nua e crua daquele que nasceu numa manjedoura entre animais, porque seus conterrâneos e contemporâneos não o acolheram. Um beijo no seu coração.